pessoal, tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Eu sou uma mulher negra, o meu cabelo é crespo e curto. Hoje eu estou usando uma blusa azul com uma estampa floral. A nossa aula de hoje é sobre o texto narrativo. Vem comigo! O texto narrativo é aquele em que se conta uma história real ou fictícia, imaginada. Possui alguns elementos básicos. Enredo é a trama em que se desenrolam as ações. Tempo pode ser uma data ou um momento específico. É quando os eventos acontecem. Espaço é onde a narrativa se desenvolve. Personagem, ser animado ou inanimado que compõe a narrativa. Narrador é quem conta a história. Pode ser narrador-personagem, narrador-observador ou narrador onisciente. É aquele que tudo sabe e tudo vê. A fábula, o romance, a crônica e o conto são exemplos de narrativa. Em todos, há personagens que agem num determinado tempo e num determinado espaço. Hoje estudaremos a estrutura da narrativa. Geralmente, a narrativa segue uma estrutura linear, com começo, meio e fim. A estrutura da narrativa é composta pela apresentação, que é o mesmo que situação inicial, conflito gerador, clímax e o desfecho. Agora, vamos por partes. A apresentação também é chamada de introdução ou situação inicial. Nessa parte, o texto apresenta personagens, tempo e espaço onde se desenvolverá a trama. Em seguida, vem o conflito gerador. O conflito gerador é o momento que faz a narrativa progredir. É o desafio que personagens precisam ultrapassar, a complicação. Por exemplo, a Cinderela se distrai dançando com o príncipe e quase perde a hora. O que você faria? Ela sai correndo do baile para não passar vergonha. Clímax é o momento mais emocionante da narrativa. Precisa de um exemplo? Vamos lá. Na versão original, o gato de botas convence o ogro a se transformar em um pequeno ratinho. Dessa forma, o ogro vira petisco do gato esperto, que já estava preparando a chegada de seu amo ao castelo. Desfecho. Após o clímax, a história vai se encaminhando para o final. É a parte do texto em que o leitor conhece o resultado das ações dos personagens. Vamos ler juntos o conto africano As Duas Mulheres e o Céu. Enquanto você se prepara para ler e ouvir essa história, se liga no papo. Os contos africanos são narrativas curtas e com linguagem simples, que transmitem ensinamentos e memórias da cultura de vários povos do continente africano. Transmitidos oralmente ao longo das gerações, a autoria de muitos deles é desconhecida. No começo dos tempos, a distância entre o céu e a terra era bem pequena, não passava da altura de uma girafa. Certo dia, numa aldeia africana, duas mulheres estavam com seus pilões amassando grãos de trigo. As duas não paravam de falar. Era uma fofoca atrás da outra. Uma delas, empolgando-se muito com o falatório, levantou o pilão tão alto que fez um furo no céu. "Ai!" gritou o céu. Tão animadas com a conversa estavam as duas mulheres que não ouviram o grito.
Acontece que não parou por aí. O espaço celeste começava a ganhar furos e mais furos, porque as duas mulheres, de tão empolgadas com a conversa, não perceberam que seus pilões rasgavam o céu, que continuava a gritar. Lá em cima, o tapete azulado chorou, berrou e nada adiantou. Finalmente, tomou uma decisão. Assim não dá mais. Vou me afastar da terra o máximo que puder. Subiu, subiu o mais alto que pôde. Quando chegou lá, no topo do mundo, sossegou. Aqui está bom. Ninguém mais vai conseguir me furar. Todos os furos que as duas mulheres fizeram nunca mais foram fechados. Os africanos dizem que esses furos podem ser vistos diariamente durante a noite. São as estrelas do céu. O conto As Duas Mulheres e o Céu explica por que à noite vemos um céu estrelado, segundo as nações africanas. É hora de exercitar. Lembre-se, apresentação ou situação inicial. É a apresentação de personagens, tempo e espaço onde se desenvolverá a trama. Conflito gerador é o desafio que os personagens precisam ultrapassar, é a complicação. Clímax é o momento de maior tensão, o mais emocionante da narrativa. Desfecho parte do texto em que o leitor conhece o resultado das ações dos personagens. Os trechos abaixo exemplificam cada uma das partes que compõem a estrutura da narrativa. Apresentação ou situação inicial. Certo dia, numa aldeia africana, duas mulheres estavam com seus pilões amassando grãos de trigo. As duas não paravam de falar. Era uma fofoca atrás da outra. Conflito gerador. Uma delas, empolgando-se muito com o falatório, levantou o pilão tão alto que fez um furo no céu. Clímax. Lá em cima, o tapete azulado chorou, berrou e nada adiantou. Finalmente tomou uma decisão. Assim não dá mais. Vou me afastar da terra o máximo que puder. Desfecho. Aqui está bom. Ninguém mais vai conseguir me furar. Você conhece e identifica a estrutura do texto narrativo. É hora de revisar o conteúdo da aula de hoje. Você aprendeu que o texto narrativo é aquele em que se conta uma história, real ou fictícia. A fábula, o romance, a crônica e o conto são exemplos de textos narrativos. O texto narrativo tem uma estrutura: apresentação ou situação inicial, conflito gerador, clímax e desfecho. Você identificou a estrutura da narrativa no conto As Duas Mulheres e o Céu. Prepare-se para o desafio. No seu material há um conto. EJA 2, bloco 1, página 12. A Cambuca de Ouro e os Marimbondos é um conto da tradição oral popular de Pernambuco. Leia e faça os exercícios propostos no seu material. Dessa forma, você estará com a atenção voltada para a estrutura da narrativa. Agora sim, se liga no desafio. Pense um pouco. Você conhece algum conto da tradição oral? Escolha um conto de sua preferência e identifique a estrutura da narrativa. Mãos à obra. Antes de terminar, tenho um convite para você.
Tira Dúvidas de Linguagens, todas as segundas-feiras, às 16 horas, no canal da Multirio no YouTube e no aplicativo Rio Educa em Casa. Então é isso, pessoal! Hoje nós estudamos o texto narrativo. Até a próxima aula. Tchau, tchau!